novo. Estou aqui na expectativa, aguardando Denner Vianez, fotógrafo pioneiro do Espírito Santo, capixaba, eu ia falar capixaba, saiu Espírito Santo, então ficou torto, e pioneiro do bodyboard também. Ele tem histórias incríveis para contar sobre as pioneiras do bodyboard de capixaba. A ideia é a gente usar essa entrevista. Ei, Denner, vou já te subir, para a gente não perder um minuto, porque sobre... Ah, eu convidei a Carol. Carol, não era você, Carol. Vou convidar o Denner. Ah, meu Deus. Denner, agora vem. Carolzinha, estou aqui com o Denner Vianez tentando entrevistá-lo. A gente está com uma conexão tosca, mas hoje sai essa nossa entrevista. Carol! Ei, não! Aí, finalmente entramos! Que amor, Manu! A gente tem que insistir. Quando a gente quer, a gente tem que insistir, né? Finalmente entrou, depois de muita luta, né? Denner, eu acho que você pode ainda ajustar um pouquinho a câmera para ela ficar na tua altura. Queridos, seguinte, Carol, maravilhosa, maravilhosa, olha só, o Denner está aqui comigo, Denner Vianez, fotógrafo super conhecido aqui do Espírito Santo, que trabalha assim, nacionalmente, internacionalmente com as fotos de surf, é um dos pioneiros do bodyboard de capixaba. Denner, a câmera está ajustada, eu vou querer saber tudo de você. Vocês sabem que as perguntas que vão ser feitas vão ser respondidas pelo Denner e depois eu vou editar só o pedacinho dele, só o quadradinho dele no filme A Primavera Sucede o Inverno. Então, meu querido Denner, muito obrigada por insistir, por estar aqui com a gente para contar a história dos pioneiros do bodyboard de capixaba. Eu que agradeço o convite de deixar esse meu depoimento desse esporte maravilhoso, cara, que mudou um pouco a minha vida, mudou bastante a minha vida, né, cara, onde eu conheci pessoas maravilhosas, cara, pessoas guerreiras, que mudaram a direção do bodyboard, entendeu? Então, para mim é uma honra estar falando Denner, dessas em que ano meninas. você começou? Que ano você começou a surfar de bodyboard e havia meninas na água? Quem eram? Cara, eu comecei lá nos anos 80, né, cara? Início dos anos 80. E naquela época, cara, como eu andava muito com a galera do surf, e naquela época de surf que eu conhecia era Marcelo Preto, entendeu? E que tinha namorada, que era a Raquel. Então, eu tinha uma marca chamada Pingo d'Água, então eu patrocinava o Marcelo Preto, e a Raquel sempre estava na praia, então eu acabei virando amigo dos dois. Ia na praia, tava lá, o Marcelo Preto era da mesma equipe. Aí, depois que eu comprei o bodyboard, a gente continuou amigo. Aí a Raquel olhou para mim e falou assim: ah, negão, eu vou comprar um bodyboard também. Aí começou nós dois, eu ia na praia, ela também junto, ficava ali aprendendo. Depois apareceu a Mayra também, que morava em Jacaraípe. Aí Quem ficou apareceu? a Mayra. A Mayra, Mayra. ok. Mayra, preciso encontrar Mayra, gente. Quem souber do contato da Mayra, quero muito encontrá-la. Que deu 360 aqui no estado, e ela dava com a facilidade, cara, que o Raquel vem e ficava olhando. Raquel, olha só como é que a menina, como é que ela dá, como é que a Mayra vira o bodyboard assim, tranquilamente, cara. Depois a Raquel começou a pegar a mãe também, né? Depois eu demorei muito pra aprender, né, cara? E assim Denner, começou, eu né, cara? conversei com a Raquel e eu estou entendendo que ela comprou a prancha dela em 85, ah, em 85 e começou a surfar em 86. É isso mesmo? Ou a gente está confundindo datas? Primeiro, como que eu comecei início de 80, né, cara? Depois que eu comprei a minha, a Raquel veio, e depois, isso mesmo. É isso É, aí. Me diz uma coisa, você sempre curtiu uma competição, né? Você sempre participou, ou pelo menos dos primeiros campeonatos de bodyboard nacionais, você e as gurias todas, todo mundo ia. Conta um pouquinho pra gente sobre essas viagens para campeonatos pelo Brasil, com as pioneiras, sendo um pioneiro. só de lembrar fica arrepiado, velho. Porque foi um negócio assim. Como naquela época eu era presidente da associação da ACBB, né, cara? Então, que tinha mais contato com o pessoal de fora, né, cara? Aí eu recebi um convite, né, cara? Uma carta convite para participar, os atletas do Espírito Santo, para participar do Campeonato Headley, que ia ser feito em Búzios.
Aí eu falei, Raquel, olha só, campeonato em Red Bull, cara, um endereço de inscrição, a gente tinha que ligar para a pessoa no Rio, para fazer o depósito em conta corrente, aí já estava garantido de inscrição. Aí fiquei só eu, Raquel e a Patrícia. Aí lá fomos nós, no meu carro, né, cara, fomos nós três lá pra Búzios, pro campeonato, a gente não conhecia ninguém, a gente só conhecia só de foto, né, cara, os caras, as meninas também, né, cara, mas praticamente não conhecia ninguém. A gente chegou lá, ficamos numa pousadinha baratinha, né, cara, aí chegamos no campeonato, aquela coisa toda, cara, e tem mais, ó. Esse campeonato em Búzios foi o primeiro campeonato onde a BitByte, entendeu, fez o teste de onda dada para o computador. Que ano foi isso? Manuzil, eu posso ver, foi no segundo Headley de bodyboard. Manuzil tava, Manuzil com aquele outro amigo dele, com aquele outro sócio dele, que eu achei até, para a época, né, cara? Pô, nota dada no computador. Entendeu? Então, esse campeonato de bodyboard em Búzios serviu de base para ser a BitByte. Denner, e como era a questão da imprensa? Você falou que você ficava muito surpreso com essas manobras que a Mayra fazia e realmente não havia uma grande circulação dessas imagens pelo Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história como fotógrafo e como você conseguiu contribuir para que a imprensa capixaba também pudesse contar a história das pioneiras do bodyboarding, registrando-as, né? Cara, naquela época, aqui no estado tinha um jornal de surf chamado JS Surf, feito pelo querido seu César Nogueira, já falecido já. Esse senhor, ele fez um dos melhores campeonatos de surf do Espírito Santo da época. Era campeonato de surf do Espírito Santo da época. Né? E na época ele fazia um jornal normal, né? Aí ele começou a fazer, como os filhos dele também pegavam onda, ele começou a fazer um jornal chamado J Surf. E eu tinha uma coluna, eu sempre mandava fotos, escrevia, campeonato. Aí ele me deu uma carteirinha. Eu tenho essa carteirinha até hoje, de repórter. J Surf. Aí fui lá para a música, como eu tinha facilidade de escrever e publicar, eu chegava nos caras mais top que eu já sabia quem era, que era o Xandinho, o Marco Portinari, o Paulo Esteves, o Cláudio Marques. Eu chegava para esse cara, perguntava as coisas, fazia entrevista, escrevia. Aí nos campeonatos seguintes, eu levava o jornal e mostrava para ele aqui, ó, aquela entrevista que a gente fez, ó, saiu aqui, aquela coisa. Aí os caras começaram a me conhecer, o Denner Ganeiro, do Espírito Santo, aquele cara que fez a foto. Aí que eu comecei a criar amizade muito grande com o Xandinho, com o Cláudio Marques, com o Marcos Portinari. Então, as pessoas sabiam que eu, além de competir na época, era fotógrafo também. Então, eles valorizavam muito, porque era uma coisa muito carente que tinha, sabe, de fotógrafo, de imprensa, do bodyboard. Então, o que tinha, eles valorizavam bastante. Mesmo com essa falta de estrutura de divulgação, o esporte cresceu muito aqui no Espírito Santo e eu queria que você pudesse, de repente, me mostrar as pistas para esse desenvolvimento tão grande entre as mulheres. Por que as mulheres do Espírito Santo gostaram tanto de pegar onda e por que elas se dão tão bem em competição? Eu vou te falar uma coisa, vou fazer uma comparação. Quando o bodyboard surgiu, né? Quando o bodyboard surgiu, as meninas ganhavam, o salário das meninas era 2 vezes maior do que o melhor salário de atleta do surf do Brasil, que eram Fabinho Gouveia e Teco. Eles mesmos falaram para Mariana, para Glenda, que ela ganhava 2 vezes mais do que ele. Imagina isso hoje, na situação atual. Imagina. Maravilha. O bodyboard brasileiro, todo mundo ganhando bem, o masculino e feminino, todo mundo ganhando bem. Sabe por que isso aconteceu? Porque naquela época começou a haver a briga
Porque quem estava fazendo os campeonatos era o Djalma Madruga. O Djalma Madruga era um cara que tinha influência em qualquer veículo de imprensa, em qualquer TV, as pessoas conheciam ele, respeitavam ele, sabia quem era ele, então divulgava tudo. O bodyboard era a capa do Fantástico. Uhum. Era o bodyboard, era assunto principal do Fantástico, era a capa do Jornal Globo, era a capa do Jornal dos Esportes. Era o assunto principal da época, era o boom, sabe? Aí teve alguns Então, mesmo atletas. que a imprensa fosse menor, reduzida, ainda assim havia uma divulgação muito grande do esporte. E dessa maneira as capixabas se interessaram. Tinha uma divulgação grande, cara. Pô, o circuito brasileiro de bodyboard, a premiação do masculino e feminino, eram irados, cara. Era coisa assim, muito. Era uma cintura assim, animal, cara. Valia, só pra você ter ideia, valia a pena você só fazer a inscrição no campeonato. Entendeu? Para participar, só de kit que você ganhava, cara. O que você está me dizendo é que o esporte tem um potencial imenso e que o que está faltando, talvez, para que ele volte àquele lugar de destaque é realmente alguém que tem esse know-how do marketing. Mas eu ainda não entendi por que logo no Espírito Santo tem tanta campeã. Por que a Neymara surgiu aqui? Por que a Mayla Venturim surgiu aqui? Por quê? Maíra, todo mundo, por quê? Você já reparou que o bodyboard capixaba é o único lugar do mundo? Eu falo que é o único lugar do mundo onde o bodyboard é unido. Já reparou? Você pode ir em qualquer lugar do mundo, irmão. Pode ir na Austrália, Havaí, pode ir em qualquer lugar. Você não vai encontrar a união que tem no bodyboard capixaba, cara. Ah, vai ter o campeonato lá no Rio Grande do Sul, cara. Não tem dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha, vai todo mundo de ônibus. No Sul, vai ter o campeonato no Rio Grande do Sul. Fica quietinho só para eu ir. Só para eu me dar bem. Entendeu? Essa coisa da amizade só alimenta. Só tem o dinheiro da inscrição. Aqui aí, você, irmão, 10 de cada um. Vamos levar um irmão aqui também, ó, que sabe competir, que não tem dinheiro. Entendeu? Você não encontra isso em lugar nenhum do mundo, cara. É por causa disso que o bodyboard aqui no Espírito Santo é forte, cara. Entendeu? Sabe por quê? Porque desde a CBB sempre foi unido, cara. Entendeu? A gente sempre foi, a associação, desde quando eu criei a CBB, desde do primeiro dia que ela foi criada, ela já tinha carnezinho de mensalidade, já tinha carteirinha de associada, a pessoa era associada da associação da CBB, ganhava carteirinha, ganhava o carnezinho, em toda reunião que tinha, pagava lá o carnezinho, o dinheiro, a gente comprava som, fazia campeonato, comprava troféu. Né? Por causa disso que o bodyboard capixaba é unido até hoje, cara. Então, organização e companheirismo são a receita da vitória. Foi um efeito dominó, entendeu? Sabe aquele efeito dominó? O cara aqui faz a coisa boa. Aí fica assim, vai derrubando e não para. Não para, cara. Entendeu? Escuta, Dene, a gente vai finalizar nosso encontro aqui por uma bateria curta de 15 minutos, mas eu queria te perguntar, o que você acha que é fundamental ter nesse filme que está querendo contar histórias das pioneiras do bodyboard em capixaba? O que tem que estar no filme para ser um retrato fiel da época? Eu acho que tem que ter, além dos pioneiros, né, cara? É que isso é uma coisa básica, né, cara? Eu acho que tem que ser o bodyboard, tem que tá na hora de revolucionar, entendeu? Não ficar mais preso no passado, entendeu? Descobrir novos talentos, entendeu? Neymara. Eu acho que essa costura que você está propondo é muito a intenção do filme. Porque a ideia do filme é justamente alimentar a história para criar uma nova tradição, para fazer com que as coisas aconteçam. E eu já te antecipo que o encontro com essas meninas tem criado histórias fantásticas. A gente está vendo esses campeonatos do Arrini organizados pela Neymar, em que a gente tem as Legends,
Tivemos uma homenagem linda que a Neymara e o Warrini fez para você, para Raquel Brandão, para o Anderson Gordinho, para o Feltman, no Warrini do ano passado, no Brasileiro. Então, essa maneira de voltar para o passado para justamente alimentar o presente, que é o que você está propondo, é a ideia do filme. E eu vou sempre te fazer consultoria, perguntar para você, porque você é um cara que tem toda a história, você sabe tudo o que aconteceu. Tem que botar uma pessoa para dirigir o bodyboard, uma pessoa do marketing, uma pessoa do marketing, porque eu falo assim, uma pessoa que possa sentar com o empresário X, fala assim, ó, eu tô com esse projeto já tá aqui, meu irmão. Eu te conheço, cara, aquele evento que a gente fez, foi irado. Quanto é que é? É tanto. Porque para tirar dinheiro do empresário, cara, você tem que ter muita. O empresário ele tem que ter muita confiança em tu, cara. Eu tô fazendo um campeonato de bodyboard lá na Barra do Jujuco. Quanto é que é, meu filho? Vamos supor, de 20 mil. Você quer que eu bote 20 mil? Se eu tiro 20 mil, te dou, que eu não conheço o teu serviço. Se chegar um cara, bom dia, doutor. Como é que tá? Falando, tudo bem? Conversa, aquele campeonato, aquele evento que a gente fez, eu lembro, então. Tô com outro evento bala, tô com outro evento muito bom aqui, meu produto muito bom. Quanto é que é? 30 mil. Toma agora. Quando é que é? Ainda tá pronto. Porque a pessoa conhece. Entendeu? Confiança. Igual quando era com Djalma Madruga. Eu chegava na Bosch do Brasil. Vou fazer o circuito brasileiro de bodyboard. É tudo nosso. Todas as etapas, vai ser Blau Punk. É tudo nosso. Eu chegava no Global, o que quer? Djalma Madruga. Estou fazendo evento de botar uma capa sua. Teve aqui, opa, como é que tá? Estou fazendo evento de botar capa sua. Matéria principal é sua, porque a pessoa conhece Djalma. Quem é Djalma? Nadador, medalha olímpica, pronto. É isso. Então, mas não nos falta potencial, né? Então, é só realmente organizar esse trilho e a gente está vendo um desenvolvimento nos últimos anos que talvez, em breve, a gente veja essa repercussão que havia no começo do esporte. Passar confiança, entendeu? Não pode ser qualquer um atleta do esporte. Tem que ter uma pessoa que não seja do esporte, entendeu? Para poder levantar. Entendeu? Para poder. Uma pessoa do marketing que entenda de business, né? Essa visão aí. Ele deixou as meninas, as primeiras meninas do bodyboard, nunca deram mole, entendeu? Para nenhum atleta lá fora em campeonato brasileiro. Elas peitavam qualquer uma, entendeu? Porque ela olhava pra gente, chegava lá e chegaram os nordestinos. Todo mundo chamava a gente de Espírito Santo de nordestino, entendeu? E ela peitava todas elas dentro d'água. E tem mais, ganhava. Pois é, e é maravilhoso ser nordestino, é maravilhoso ser do Sudeste. O que é horrível é essa hierarquia cultural que é tão fora de moda, né? E que, graças a Deus, foi né? Depois a gente fala, ei, minha filha, ó, Espírito Santo é Rio Sudeste, viu? Cara, não te ensinaram na escola, viu? Não falta a geografia, não falte a aula da geografia. Denner, para finalizar, qual a tua onda favorita do Espírito Santo? A onda favorita do Espírito Santo é regência, sem piscar, cara. Regência. Regência é o tubo da vida, é o tubo que se você nunca pegou aquele tubo da vida de arrepiar de você ver só aquela saidinha pequenininha lá na frente, sabe? A luz do fim do túnel. Meu irmão, vai em regência, você vai pegar vários desses, cara. Muito lindo, muito lindo. Denner, muito obrigada. Vou continuar te ligando e perguntando. Em breve vamos ter mais estrutura para fazer esses nossos encontros, contando as histórias. Eu adorei a entrevista. Adorei. Um grande beijo. Vai ficar gravado aqui. E em breve estou te ligando para perguntar mais. Não, fica à vontade. Sucesso na sua empreitada. Vamos juntos, sucesso. É nóis. Beijos, queridão. Deixa eu só contar uma história antes, assim que eu não posso perder. Porque apenas uma vez eu fui ao teatro com você.
E nessa vez eu fui ver pela primeira vez o Paulo Outram. Então eu queria lembrar desse. Eu fui teatro também, sabia? Eu vi uma peça assim, foi nunca mais eu fui. Nunca mais eu Essa parte abafa, mas eu amei ver a peça com você. Mas eu me lembro até hoje também, né? Foi muito Desse bom. dia. Poxa, Paulo Outram, cara, Shakespeare, A Tempestade com Denner e Marney, foi maravilhoso. Ó, no meu Boa coração, oportunidade. super obrigada, viu? Um grande beijo, Carmen. Beijo, Felicidade, beijo. sucesso pra você. Valeu, galera, vai ficar Tamo aqui. junto. Tamo junto.